né, a esse estudo em nome de Jesus. E semana passada o Juan esteve aqui, né, passou para os irmãos, né, a continuidade do estudo. Então hoje nós vamos começar da onde ele parou, para que possamos, né, ter esse entendimento de tudo que está acontecendo no nosso mundo hoje, né? Estamos vivendo dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo profecias se cumprindo, né? Estamos vendo aquilo que o Senhor Jesus disse, né? Em Mateus capítulo de número 24 e também no capítulo de número 25. Jesus ele falou dos últimos dias, né? Até os discípulos depois vão perguntar para Jesus, né? Ah, mas quando será essas coisas, né? E Jesus vai dizer para eles, olha, não ficai preocupado com isso, né? Nós temos que ficar preocupado em fazer a nossa parte, em garantir a nossa salvação. Essa é a grande realidade. Mas tudo que o Senhor Jesus ele disse em Mateus 24 está acontecendo. Nós estamos vivendo rumores de guerra, né? Já há alguns anos já vem se falando em terceira guerra mundial. Estamos vendo guerra, né, no Oriente Médio. Estamos vendo, né, muita situação da natureza acontecendo, né? Rio Grande do Sul, vários municípios do Rio Grande do Sul estão debaixo d'água de novo, né? Vulcão em outros lugares entrando em erupção, terremotos, né, acontecendo em outros lugares. Então, tudo que o Senhor Jesus alertou está acontecendo. E o que o Senhor Jesus falou que esses dias seriam? Dias que antecedem a volta dele. Seriam como dor de parto, as contrações. Quando a mulher vai ter neném, ela não tem neném de imediato. Primeiro começa as contrações. Então, esse momento agora, exatamente agora, que nós estamos vivendo, são as contrações. Tá? Então, quer dizer, a volta de Jesus é como se uma mulher tivesse um filho, né? E a dor de parto, as contrações já estão acontecendo nessa terra, que são essas situações que nós estamos vivendo, que são situações que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Amém? Pois bem, o Juane parou aqui no 46, né? Começar isso daqui. Daqui em diante, nós vamos conhecer passo a passo o destino de cada situação que João revelou. E agora a gente vai começar a ver o destino da prostituta, tá? Porque tudo que está escrito no livro de Apocalipse vai levar ao quê? A vitória do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa é certa, Jesus Cristo ele já garantiu a vitória para mim e para você. Mas nós precisamos lutar. Precisamos estar dispostos a fazer a vontade do Senhor para alcançarmos então essa vitória que já está garantida. Amém? Ninguém vai receber uma vitória gratuitamente sem fazer esforço algum. Não. Você precisa lutar e combater o bom combate para receber também a coroa da vida. Amém? Vamos então, né, a falsa igreja mundial, a plataforma, né, do oitavo rei. Então entenda, acho que já ficou bem claro para os irmãos. O Leão XIV, o Papa que foi eleito alguns meses atrás, ele não é o oitavo rei. Amém? Se questionaram, se falaram, né? YouTube, vídeos no YouTube, internet, tudo lotado. Ah, é o oitavo rei. Ah, o mundo acabou. Ah, não. Tá? Então entenda, ele não é. O oitavo rei significa um sistema que já está preparado, né? E agora é só os personagens tomarem conta, né, nessa situação, tá bom? Então vamos lá. Em Apocalipse 17, revela que o anticristo não ascenderá sozinho.
ele utilizará uma estrutura já existente, um sistema religioso, corrompido, global, influente e profundamente sedutor, chamado de a grande prostituta. Veja que essa situação, né, é um sistema religioso, corrompido, global, influente e profundamente sedutor, né, chamado de grande prostituta. Tudo isso já existe. É isso que eu quero que você mentalize. Tudo isso já está no mundo, tá? Qual é a maior religião dessa terra? Mais adeptos, né? O catolicismo. Qual é a estrutura que já está preparada, né? Nós estamos vendo, né, o tamanho da estrutura do Vaticano, que é o menor país do mundo, né? Então tem as suas leis próprias, tem, né? Então já está preparado, né? É global, porque tem católicos no planeta inteiro distribuído, mais de 1,5 bilhão de católicos distribuídos no mundo inteiro, então é global. Influente, porque tem canal de televisão, usa a mídia, né? Então tem muito dinheiro, é influente, né? E profundamente o que? Sedutor. Qual é a sedução? É aquilo que o homem quer, não o que Deus quer, mas é aquilo que o homem quer. Você quer seduzir um homem? Dá a ele o que ele quer, né? Posso pecar? Pode. Posso morar com outro homem? Pode. Posso morar com outra mulher? Pode. Posso separar da minha esposa, arrumar uma outra? Pode. Posso ter 2 mulheres? Pode. Quem quer ir para o céu desse jeito? Tem tudo aqui na terra. Amém? Então ele é sedutor. Ele vai entregar para o homem aquilo que ele quer. Entendeu? Então ele é sedutor, né? Chamado aí a grande prostituta. Essa entidade, olha só como está no texto, entidade. Toda entidade não é do bem. Toda entidade é maligna, tá? Entenda, amém, Jesus? Porque se fosse algo de Deus, seria um anjo, né? Então, como é parte maligna é entidade. Toda entidade representada a falsa igreja mundial, que nos primeiros anos da grande tribulação servirá de plataforma política e espiritual para o 8º rei. Então, veja que esse sistema todo é a plataforma para eleger o 8º rei, e esse 8º rei com certeza é o anticristo, tá? Que é o cara que vai pisar na terra e vai destruir tudo, tentando desfazer o que Deus fez, mas não vai conseguir. Amém? O fim dele é certo. Então, preste atenção nisso, porque há muitas informações que nós precisamos manter vivas aqui dentro, né, do nosso conhecimento, para podermos administrar esse conhecimento. Amém? Vamos lá. Olha só, são 3 situações aqui, preste atenção. A própria besta é os 10 reis, que antes sustentavam a prostituta, passarão a odiá-la. Então, 10 reis, são 10, não posso dizer países, porque naquela época pode ser que haveria 10 países. Na época de João, era muito mais limitado. Hoje nós temos mais de 140 países no mundo, né? Então, isso aqui mostra que uma totalidade de reis, né, de poderosos, de homens influentes, até mesmo de nações, né, vão odiá-la. Por quê? Sabe aquela coisa que você usa e depois que você usou, depois que você conseguiu resolver o que você queria, depois que você chegou no lugar onde você queria, você não precisa mais dele, dela, você não precisa mais daquilo?
Então assim vai ser usada, né, a religião, amém? Só de plataforma para chegar aonde quer, depois vai se desfazer dela. Então, esse é o destino da prostituta. Olha o destino dela, tá? Passarão a odiá-la. Eles a devorarão e a queimarão com fogo, como cumprimento do juízo divino. Isso demonstra que o anticristo só usará a religião enquanto for útil. Tá? Então ele vai chegar mansinho, vai usar a religião, né? Essa religião que tem muitos adeptos, que já tem toda a estrutura pronta, ele vai usar essa religião como plataforma. Quando ele chegar no lugar que ele quer, ele vai se desfazer dela. E todos vão ser enganados. Aí todos vão, nossa, ele nos enganou. Já é tarde demais. Caíram na conversa. Amém, Jesus? Aí já não vai ter mais volta. Tá? Isso demonstra que o anticristo usará a religião enquanto for útil, mas a descartará assim que reivindicar adoração total a si mesmo. Tá? Então ele vai descartar essa religião quando ele fala assim, não, agora acabou, agora o negócio é comigo. Eu tenho que ser adorado, não quero mais saber mais de religião, eu sou a religião. Quem está entendendo, diga amém. Então vai se voltar direto para ele, né? Isso, né? O anticristo reunirá poderes, espirituais e temporais em um só corpo, tá? Deus vai permitir isso? Vai. Por quê? Porque existem pessoas que estão atrás disso e não atrás de Deus. Então Deus vai permitir isso para que essas pessoas que não foram atrás de Deus e sim atrás disso sejam enganadas pelo inimigo. Então, cuidado. Cuidado. A maior profecia que nós temos é a palavra de Deus. Amém? E ela precisa estar viva na nossa vida. Nós não precisamos ficar correndo atrás de nada. Deus, ele sempre faz o melhor para nós, tá bom? Esta última mulher é identificada como a Babilônia, a grande mãe das prostituições e abominações da terra. Então, para que vocês possam ter uma noção mais clara, né, desta religião que é comparada à Babilônia, é só você procurar saber qual eram as práticas usadas na Babilônia. Amém? Dá um Google lá, qual eram as práticas usadas na Babilônia. Você vai ver o que a Babilônia fazia, entendeu? Eles eram pagões, enfim, um monte de situação. Então isso demonstra que essa religião, tá? Ela era desta forma, tá? Comparada à Babilônia. Ela persegue os santos, está viciada no sangue dos mártires. Ela persegue a igreja e ela está viciada na morte de muitos crentes que já morreram até então, nessa época, que ela mesma matou. Essa religião vai matar muito crente, muito homem de Deus, muita mulher de Deus, mas homens e mulheres de Deus que já chegaram a sua hora de partir. Então, a grande meretriz, né, essa prostituta chamada Babilônia, essa religião, ela vai matar, ela vai perseguir muito homem de Deus e mulher de Deus, vai matar, e ela vai ficar feliz, né? Ela vai ficar contente com o sangue derramado deles, mas não sabe ela que faz um favor para Deus, porque estão matando esses homens, porque já chegou o tempo de Deus recolher eles, e ela está fazendo um favor para Deus, achando que ela é a maioral, que ela está vencendo, nada, ela está fazendo um favor para Deus. Tá? Então preste atenção nisso, no nome de Jesus. A influência da falsa igreja mundial. Tá? Então entenda, esse poder ele vai alcançar o mundo inteiro, como já alcança hoje. Hoje nós vemos que já alcança o mundo inteiro hoje. Vai alcançar ainda mais nos últimos dias. Tá? Ela atuará como um tremendo alcance
e influência nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Então, ela vai aumentar ainda mais os seus adeptos. Muitas pessoas, até mesmo, vamos dizer, evangélicos, vão deixar de ser e vão voltar para essa religião. É como o cão se volta ao vômito, né? Vão voltar de novo. Por quê? Porque ela vai ser abrangente, gigantesca, e nossa, e vai encher os olhos dos homens. Toda enganação, tá? Eles vão ser enganados, tá? Então, 3 anos e meio ela vai fazer coisas absurdas e vai enganar a muitos. Perseguirá os santos e os mártires de Jesus, né? Então ela vai perseguir a verdadeira igreja, que é a igreja do Senhor Jesus, né? Ela vai perseguir a igreja, os santos, a igreja evangélica. Ela vai matar muitos cristãos, né? Só que tudo isso ela faz um favor para Deus, amém? Ela está trabalhando para o reino de Deus até então. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, tá vendo? Apocalipse 17:6. Então isso vai acontecer. Pastor, pode ser eu, pode ser o senhor? Pode ser nós, né? Pode ser nós, isso pode acontecer conosco, amém? Mas se isso acontecer conosco, glória a Deus por isso, amém? Vamos direto para a glória, né? Em nome de Jesus. Dominará povos, ó, tá vendo? Dominará povos, nações, multidões e língua. Por quê? Porque ela vai seduzir. E o que eu disse da sedução? Ela vai dar para os homens aquilo que os homens querem. Amém? Quem não quer estar dentro de uma igreja, se sentir abençoado, entre aspas, e fazendo o que gosta de fazer? Hã? Quem não quer estar dentro de uma igreja, ser abençoado, entre aspas, e continuar com o seu pecado? Não é verdade? Então essa é a grande realidade. Essa religião vai permitir. Tá? Então por isso que muitos vão até a ela e vão ser enganados por ela, né? Dominará povos, nações, multidões e línguas. Olha só o que diz aqui Apocalipse 17:2. Com a qual fornicarão os reis da terra. O que é fornicar? É o pecado de prostituição. Amém? Então, uma mulher que se deita com um homem que não é o marido dela, isso é o quê? Fornicação. Quando um homem vive com uma mulher que não é esposa dele, porque não está unido através do santo matrimônio que Deus nos deixou, o que ele está fazendo? Fornicando. Então, os reis da terra vão fornicar, tá? Com essa religião, vão ter uma vida com ela, mas não vão ser unidas por Deus, tá? Mas sim pelo pecado que há entre eles, tá? Então, por isso, fornicação. E os que habitam na terra se embebedarão com o vinho da sua fornicação. Quer dizer, com um pecado, e cada vez mais pecado, e mais pecado, e mais pecado, e mais pecado, essas pessoas vão perder o raciocínio, a noção, vão perder a estrutura, o equilíbrio, vão perder tudo, irmão, e vão viver como uma pessoa viciada. Você vê como vive um viciado em droga? Viciado em droga não tem frio, não tem sede, não tem fome, né? Anda de qualquer jeito, só busca droga, droga, é droga, é droga. Tudo que ele pensa é na droga. Os reis da terra vão estar assim, viciado, tá? Viciado nesse vinho de prostituição. Amém? Esse vinho de prostituição que essa falsa religião vai oferecer, sabe? Então as pessoas vão ter vontade, não, eu quero, nossa, porque você está entendendo? Vão ficar viciados nisso. Olha que perigo. Amém, Jesus? Isso está em Apocalipse 17:2. Controlará reinos e
decisões políticas. Então, por algum tempo, essa religião ela vai controlar reinos, países mesmo. É controlar, como já controla o Vaticano, tá? Como já controla em algumas situações aí até algumas cidades já controla, né? A gente vê aqui a Aparecida, né? Quem controla a Aparecida lá? Você acha que o prefeito de Aparecida ele controla alguma coisa lá? Controla nada, irmão. O padre falou, tem que fazer. Você tá entendendo? O arcebispo lá de Aparecida lá bateu o pé, já era, irmão. Você falou assim, né? Eles estão fazendo agora aquele grande potilhão lá, né? Tudo dinheiro nosso, viu? Dinheiro do BNDES. Tudo dinheiro nosso lá. Estão fazendo aquilo lá. Eles conseguem. Agora, vai você pegar uma coisa emprestada do banco para fazer sua casa, você consegue pegar. Você não consegue, eles conseguem. Tá entendendo? Agora, você acha que para eles fazer aquilo lá, interromper a cidade, causar um caos dentro da cidade, interditar a rua, você acha que eles estão pedindo autorização para a prefeitura, para fulano de tal? De jeito nenhum. É a prefeitura que tem que perguntar para eles: olha, vocês querem fazer? A gente deixa. Você está entendendo? Então, é o que nós estamos vivendo. Tá? É o que nós estamos vivendo. Controlará reinos, tá? E decisões políticas. Então, ela vai influenciar em muito nesse período a vida de muitas pessoas, o destino da vida de muitas pessoas. Agora, deixa eu te lembrar uma coisa. Há alguns séculos atrás, nós estamos no século 21. Alguns séculos atrás, século I, século II, III, ela já fazia isso. Ela controlava a vida das pessoas. Quando o Constantino ele declarou, né, que a religião principal de Roma seria o catolicismo, a partir daquele momento ela começou a controlar tudo, até decidir sobre a vida das pessoas, quem vivia, quem morria. Essa é a grande realidade. Naquela época não podia ter dinheiro guardado, tudo tinha que ser doado para a igreja. Eles vendiam pedacinhos do céu. Você comprava um pedaço do céu com a igreja. Tá? Ainda vou trazer essa história tudo para vocês ainda, para vocês verem. Então, isso já aconteceu séculos atrás e vai voltar a acontecer. Ela já teve muita influência, até que um dia, né, na igreja de Gutenberg, na Alemanha, ali Calvino e outros protestantes, né, cravaram 99 teses na porta da igreja ali em Gutenberg. E qual foi esse tempo? O tempo da Reforma Protestante, que aconteceu há 500 e poucos anos atrás. Aí mudou o planeta, aí quebrou essa religião, mudou o planeta depois dessa Reforma Protestante. Amém? Acabou esse poder que ela tinha, né? Foi retirado dela. Amém? Mas ainda continua influente. Amém, Jesus? Olha só, Apocalipse 17:3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor de escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Amém? Então, essa foi a visão dessa prostituta, dessa falsa religião que João teve. Ele teve de seguimento que era isso, né? Tá? Será destruída pelo próprio anticristo no auge do seu poder. Olha só, Apocalipse 18:7. Quando ela se glorificou e em delícias esteve, dai-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentado como rainha, e não sou viúva,
e não verei o pranto. Amém? Então essa religião, ela achou que nada mais a tocaria, que nada mais a derrubaria, que nada mais poderia ser mais forte do que ela, então o anticristo vai vir e vai destruí-la. Vai acabar com ela. Ela vai deixar de existir. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém? Então ela vai ser usada e depois descartada. Essa é a grande realidade. Trata-se de uma estrutura híbrida. Tá? O que é híbrido? Híbrido significa algo flexível. Tá? Algo flexível. Algo que se molda a todo o perfil. Amém? Híbrido, a água. A água tomou, colocamos água nesse copo, ela se tornou o copo. Amém? Tomou o formato do copo. Mas se eu pegar essa água e colocar dentro daquele vaso aqui, dentro do vasinho aqui, ela vai tomar o formato do vaso. Tá? Então isso chama híbrido, né? Então presta bem atenção em nome do Senhor Jesus, que existem crentes assim. Crente híbrido. Lá no mundo, ele fica igual ao mundo. Dentro da igreja, ele fica igual à igreja. Tá? Já existe isso. Então nós temos que tomar cuidado com isso, tá? Trata-se de uma estrutura híbrida que mistura espiritualidade, espiritualidade, tá? Então vai querer passar um posicionamento de espiritualidade, política, tá? Comércio, repetindo o modelo babilônico original de confusão e idolatria organizada. Todos esses formatos já haviam na Babilônia antiga. Eles comerciais, eles sabiam do comércio, né? Eles tinham política, eles tinham a sua espiritualidade, os seus deuses, né? Então tudo isso vai estar misturado num pacote só que essa prostituta vai oferecer a muitos e vai seduzir a muitos. Amém? Glória a Deus. O juízo da prostituta, olha só. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta. Peraí. Então eles se embriagaram com ela, usaram ela de tudo quanto é jeito, né? Participaram da prostituição com ela, só que agora, o que vai acontecer? Vão odiá-la. Vão odiá-la. Né? Odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Apocalipse 17, 16. Então, essa palavra, né, desolada e nua, é porque vai tirar todo o resplendor dela, né? Toda a sua riqueza, todo o seu resplendor, todo o poderio que ela tem vai ser retirado dela. Ela vai ficar nua. Nua significa o quê? Sem proteção, sem poder se defender. E aí vão comer da carne dela, vão destruir ela. Amém, Jesus? Então vão acabar com essa religião de uma vez por todas. O próprio sistema político que ela ajudou a erguer, a rejeitará e a destruirá. Então, o próprio poder político que ela ajudou a erguer, que ela fez propaganda para ela, que ela fez se reeleger, vão passar a perna nela. Vai ser traída. Tá? E tudo isso pela vontade de Deus. Olha Deus no controle. Tá? Então, Deus ele vai destruir essa religião pelo mesmo fato dela ter se levantado. Tá? É como está escrito. Então você planta para colher. Ninguém pode colher o que não planta. E ninguém pode colher diferente do que plantou. Ela plantou isso, ela vai colher isso. Tá? Então é a semeadura acontecendo aí. Isso revela que a aliança entre política e religião é circunstancial e manipuladora. O que é circunstancial? É um acordo que eu tenho com alguém
somente dentro daquela circunstância, tá? Vamos dizer, eu tenho um acordo de emprego. Maravilha. Aonde serve esse acordo? Esse acordo serve aqui fora? Serve para você fazer algum negócio aqui fora? Não. Esse acordo circunstancial que você tem de trabalho, ele serve somente entre você e a empresa, tá? Então entenda, esse acordo é circunstancial, é somente entre ali o anticristo e essa prostituta chamada religião, tá bom? E manipuladora, porque ele manipulou, né? O anticristo a usará enquanto for conveniente, depois a consumirá com violência. Vai se desfazer dela, tá bom? Então tudo tem um começo, meio e um fim. Nada permanece para sempre. O único que vai permanecer para sempre é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Ele é o único. Ecumenismo religioso, que é a união, né, de várias religiões, ó. O comunismo e o ecumenismo institucionalizado tem sido a ferramenta eficaz de Satanás. Então, o que nós já temos nesse mundo? O comunismo. Nós podemos citar alguns países comunistas, né? Rússia, né? China, Coreia do Norte, perdão, né? Cuba, Venezuela, né? Temos alguns países comunistas aí, o próprio Brasil hoje, infelizmente. É um país comunista por causa do presidente Lula, né? Que é comunista. Enfim, então nós temos uma lista de países comunistas, né? E vai ser a força que vai ser usada, porque o comunismo, se você for buscar o comunismo, se você for buscar histórias sobre o comunismo, se você for ver, desde quando ele existe, uma das suas principais causas, tá? Perseguir os cristãos. O comunismo persegue o cristão contra a família, né? Contra a religião, enfim. E ele prega liberalidade, homossexualismo, drogas, né? Abortos, enfim. Então existem várias coisas que a gente já conhecemos. O feminismo faz parte do comunismo, né? O feminismo, ideologia de gênero faz parte do comunismo, tá? Então tudo isso já faz parte, tá bom? E o ecumenismo, tá? Que é a união de várias religiões, tá? É uma salada de fruta mesmo, um panelão cheio de coisa diferente na mesma panela, né? Institucionalizado tem sido ferramenta eficaz de Satanás para minar a verdade do Evangelho e abrir espaço para a religião global do fim dos tempos, tá? Então vai ter uma religião só, e essa religião vai ser a união de várias religiões, vai nascer uma, né? E já existe tudo acontecendo. Então nós temos aí, né, os muçulmanos que perseguem o povo de Deus, né? Nós estamos vendo essa guerra, né? Irã, né? O próprio Israel. Por que Israel invadiu o Irã? Por que Israel bombardeou o Irã? Para preservar sua própria vida, né? O Irã, em 1976, o Irã era um país livre. A mulher no Irã podia fazer faculdade, podia trabalhar, podia fazer de tudo. Mas aí, o que houve? Houve essa seita chamada Atolá. Essa seita Atolá, ela vem dos antigos Pérsias, que já era inimigo do povo de Deus há muitos anos atrás, lá na Bíblia. Lá na Bíblia você vê relatos sobre a Pérsia, que já perseguia, já dava trabalho para Israel. E aí o que acontece? Vem esses atolás, né?
toma o poder ali no Irã e escraviza o povo do Irã. Hoje a mulher vale a metade de um homem no Irã. A mulher não pode andar com o rosto descoberto. Se pegar alguma mulher do rosto descoberto, ela é morta, é pena de morte. Mulher não pode trabalhar, mulher é usada como objeto lá. Então, e esses atolás, o que estão no poder lá, é a ramificação mais terrível que existe, chamado xiitas, tá? Porque existem muçulmanos xiitas, que são os radicais, os sanguinários, os homens bombas, os terroristas, e existem outra ramificação dos muçulmanos, que não matam por religião. Então é dividida a religião lá. Existe o que matam e os que não matam. Entendeu? Só para que os irmãos entendam. Então esses que estão no poder do Irã são os mais violentos, são os xiitas, né? Então isso é muito importante, nós sabemos. Por quê? Porque tem toda essa guerra, tem toda essa situação. Os irmãos já devem estar informados que eles estavam dominando a tecnologia, né, nuclear, para poder o quê? Você já pensou? Eles conseguirem construir uma bomba atômica e falar assim: Hamas, toma uma bomba atômica para você, né? Hezbollah, toma uma bomba atômica para você, né? Houthis, toma uma bomba atômica. O que esses grupos terroristas iam fazer? Eles iam deixar guardado e usar contra quem? Contra quem eles iam usar? Contra Israel, irmão. Contra o povo de Deus. Você está entendendo? Então está tudo desenhado, tá? Então os acontecimentos que nós estamos vivendo aí tem tudo a ver com o que nós estamos vendo aqui nos últimos dias, tá? Nós temos que ter cuidado, né, para poder interpretar tudo isso aí no nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Será uma ferramenta eficaz de Satanás para minar a verdade do Evangelho e abrir espaço para a religião global no fim dos tempos. Comunismo busca o controle político e destrói as religiões estabelecidas. Essa é a grande realidade, tá? Então são usados pelo diabo mesmo, tá? O país comunista é o próprio diabo, tá bom? Então isso aí a gente precisa entender perfeitamente sobre isso. Ecumenismo moderno busca a unidade religiosa a qualquer custo, mesmo que a custo da verdade. Essa é a grande realidade. Então os muçulmanos, né, lá no Oriente Médio, eles adoram, né, Maomé. Quem foi Maomé? Maomé foi um homem natural como eu e você, possuído pelo diabo, que teve a visão do Alcorão, escreveu o Alcorão, e um monte de bobo agora acredita nisso daí, que foi o próprio Satanás que escreveu. Você está entendendo? E acham que isso é verdade, morrem por causa disso, e matam por causa disso, e se explodem por causa disso, tá? Então você vê que isso é a pior ignorância do mundo. Mas olha para vocês ver como que uma religião tem força sobre a vida de um homem, ao ponto do homem explodir por ela, achando que vai para lá, né? Vai para lá mesmo, pro inferno, né? A lá deles é lá no inferno. É isso que eles vão fazendo, uma aberração dessa. Amém, Jesus? Então vamos por último aqui, para a gente encerrar hoje. O Conselho Mundial das Igrejas, CMI, fundada em 1948, já existe, tá? Já existe esse Conselho Mundial das Igrejas, fundado em 1948, interessante, o mesmo ano que foi dado ao Estado de Israel, tá? Nesse mesmo ano foi dado o Estado a Israel, a terra que eles estão hoje, foi dada essa terra para eles lá, em 1948. No mesmo ano nasce essa união de igrejas, né? O Conselho Mundial das Igrejas. E os ideais promovidos pelo Concílio Vaticano, né, II, em 1961, representam esforços visíveis de unificação interreligiosa com a agenda global. Quem que está no meio?
encabeçando tudo? Vaticano. A grande prostituta. O que ela está fazendo? Seduzindo. Unindo força. Tá? Então já existem desde essa época várias reuniões, vários esforços. Dá um Google lá. O Papa Francisco faz uma reunião ecumênica. Dá um Google lá, vai aparecer a foto. Africanos, tá? O Papa, muçulmanos, tá bom? Evangélicos. Vai ter um punhado de líderes religiosos junto com o Papa no Vaticano. Isso já está acontecendo, irmãos. Já está acontecendo. Você viu a estratégia? Quem pesquisou sobre, não sei se foi acho que foi a segunda missa que o Papa Leão XIV fez no Vaticano. Foi a segunda missa dele. Nessa segunda missa dele, ele separou 10 minutos da pregação dele para falar da Igreja Cristã do Brasil. E ele elogiou a Igreja Cristã do Brasil. Você acha que isso é o quê? Sedução. Você quer ganhar alguém? Você quer que aquela pessoa seja seu amigo e ande com você? Elogia ele. Dá presente para ele. Fale bem dele. Quem tá entendendo, diga amém. Pô, você é um cara mesmo, cara. Você é forte, é? Pô, cara, nunca vi gente melhor do que você. Nunca vi gente tão especial do que você. Quem que não gosta de elogio? Hã? Quem que não gosta de ser elogiado? Não é verdade? Agora, nós que temos o conhecimento de Deus, temos o discernimento de saber o que é e o que não é verdade. Amém? Mas tem muitas pessoas que não têm o discernimento e estão sendo seduzidos por isso. Tá bom? Mas essa união não tem Cristo como centro. Esse esforço, essa reunião de religião não fala de Jesus Cristo. Fala do quê? De política. Fala do quê? De dinheiro, de poder. Mas não fala de Jesus. Fala de tudo que vocês querem, possa imaginar, mas não falam de Jesus. Não é uma coisa voltada para Cristo, é anticristo. Essa é a grande realidade. Não tem Cristo como centro, e sim a ideia de uma espiritualidade genérica. O que é genérico? A cópia de algo que é verdadeiro. Genérico. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Nós já vivemos religiões genéricas aqui, né? Tem igrejas genéricas aí. Jesus falou sobre isso, né? Sobre os falsos profetas, tudo genérico, tudo uma cópia, né? Mas não é o verdadeiro. Amém, Jesus? Pode até ter um efeito no começo, como verdadeiro, mas depois vai deixar a desejar, tá? Então, genérico. Tolerante. A religião ela tem que ser tolerante com o pecado, não. Tá? Nós amamos todos, sim. Até pessoas de outras religiões. Nós temos que amar. Jesus diz que nós temos que amar até aqueles que nos odeiam. Amém. Mas nós temos que ser tolerantes. Tolerar o pecado, tolerar a coisa errada? Não, de jeito nenhum. Nós não podemos compartilhar e viver coisas erradas que muitos estão vivendo. Então nós não podemos. Essa religião vai ser tolerante. Vai passar a mãozinha na cabeça, vai dizer que não tem nada a ver, que é isso mesmo, que você tem que aproveitar. Amém? Ou você tem uma vida só na terra, que isso, tem que ser feliz. Larga a mão disso, Jesus te ama, Ele é amor. É isso que falam, né? É isso que falam, né? Tem um monte de igreja aí fazendo festa junina. Esses dias tem uma festa junina numa igreja evangélica lá perto de casa. O negócio tá fervendo mesmo, irmão. Até quentão tinha. Fervendo.
E o pastor estava narrando, pula fogueira, ai, ai, ai. É o pastor vestido a caráter. Rapaz do céu, tem nada a ver, irmão. Deus é amor. Mas se esquece que ele é fogo consumidor. Que naquele grande dia, ele vai separar de quem é quem. Amém? Então, tolerante ao pecado, misericórdia. E aberta ao sincretismo. O que é sincretismo? Sincretismo é a mentira religiosa, tá? Sincretismo é a mentira religiosa. Esse sincretismo já aparece Paulo combatendo ele na carta aos Coríntios, quando fala da ressurreição de Cristo. Alguns estavam dentro da igreja pregando sincretismo, falando que Cristo não havia ressuscitado. E ele chegou e falou assim: se Cristo não ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui? Se foi a revelação de Jesus Cristo ressurreto que nos trouxe até aqui. Paulo vai combater isso dentro da igreja de Corinto, tá? Secretismo. Então o secretismo é a mentira, tá? É a mentira religiosa que vai reinar no primeiro momento. Secretismo. Trata-se de uma nova Babel espiritual. O que é Babel? Lembra da Torre de Babel? Então ali Nerode construiu a Torre de Babel, né? Ele com os seus poderosos ali construíram a Torre de Babel. E qual era a intenção de Nerode? Todo mundo vai ver e vai nos reconhecer, tá? Mas o que tinha ali de específico no momento que foi construída a Torre de Babel? Que todos falavam a mesma língua. Não tinha diferença de pensamento entre eles. E o que Deus fez? Deus veio e repartiu eles em povos. Quer dizer, colocou novas línguas no meio deles. E aí ninguém conseguiu entender. Não, o que você está falando? Não estou entendendo. Começou a ter uma confusão e separar. Então, o que vai acontecer aqui? Quando fala, né? Trata-se de uma nova Babel. Eles vão estar unidos numa só língua, num só caminho, tá? E vão pensar iguais. Olha que coisa terrível, irmão. Tudo em volta do pecado. Muito terrível isso, tá? A falsa igreja mundial será o último grande esforço de Satanás. É o último grande esforço dele. Outrora, ele matava os cristãos. Então os irmãos vão ver que essa religião ela vai matar os cristãos, vai perseguir, nossa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Depois ela vai chamar para se unir. Tá entendendo? Vai chamar para, vou quebrar o galho cedo, vou deixar vocês vivos, vai vir participar do que é nosso, vem estar conosco. Tá entendendo? E muita gente com medo de morrer, né? Muita gente com medo de conhecer a espada, sentir dor, vai se render a isso, tá bom? Então, a falsa igreja mundial será o último grande esforço de Satanás para confundir, dominar e corromper espiritualmente as nações, tá? Então, isso já está acontecendo. Infelizmente, já está acontecendo, ou felizmente, né? Porque isso, quanto mais se cumpre a palavra, mais perto está o Senhor Jesus de nós, né? E o que nós queremos é ir para a glória com o Senhor Jesus. Quem entendeu até aqui? Amém? Graças a Deus. Então vamos levantar, vamos agradecer Jesus por esse momento. Deus é fiel e tem nos promovido essa graça no nome de Jesus, né? Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Deus.